Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Ponto de Vista, o seu espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E desde que assumi aqui a bancada pela primeira vez, vou ter o prazer de entrevistar uma médica reumatologista. Talvez você já tenha ouvido falar nessa área de especialização da saúde, mas será que sabe mesmo ao que ela é direcionada, quem ela pode atender, quem deve procurá-la? Talvez você até se encaixe nesse perfil de pessoa que precisa do atendimento reumatológico. E agora a gente vai bater um papo descontraído, leve, muito informativo com a doutora Maria Eugênia Farias, que é reumatologista. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada pelo convite. É uma excelente oportunidade para falar um pouco sobre a reumatologia, né? Que é uma especialidade relativamente jovem e que trata de doenças do sistema osteomuscular. Então, são várias doenças que vão englobar tendões, músculos, as ênteses e as articulações. É uma especialidade primariamente clínica. Quando se trata de sistema osteoarticular, osteomuscular, as pessoas lembram muito da ortopedia, que também é uma especialidade que tem uma interface com a reumatologia. Só que é uma especialidade primariamente cirúrgica. O reumatologista, ele é essencialmente um clínico. Além dessas doenças, nós temos um enfoque muito direcionado para outras doenças autoimunes, que são doenças mais raras, que acometem principalmente as articulações, como, por exemplo, a artrite reumatoide, lúpus, as espondiloartrites e a chikungunya, que recentemente tivemos um aumento expressivo no número de casos. Esse esclarecimento já é muito bom. Agora eu queria aprofundar numa outra temática que muitas vezes as pessoas não direcionam, talvez, o olhar, que é o sistema osteomuscular. Muita gente fala assim, eu tô com dor no osso, e esquece que o osso não se mexe sozinho. Ou diz, eu tô com uma dor muscular. E também não faz a leitura de que pode ser um problema ósseo já incomodando esse tecido, essa área, né? Então, elas são hoje observadas pela medicina como uma coisa só, osteomuscular. Isso, osteomuscular. Então, nós tratamos doenças que acometem as articulações primariamente, mas nem tudo que dói é ali a articulação. Lembrando que ali você tem a inervação, você tem o líquido sinovial e você tem os tendões e as ênteses, que são um ponto de transição muito importante, né? Que aí você tem o tendão, transiciona para a êntese, e a êntese é que vai se ligar ao osso. E essas ênteses, elas podem inflamar, causando um grupo de doenças que vem sendo cada vez mais estudadas, que são as espondiloartrites. Então, às vezes o paciente ele não consegue precisar muito bem onde está sentindo a dor, né? Ele acha às vezes que é no tendão, mas a dor é na articulação ou é no osso. Então, por isso que é importante que o reumatologista avalie para conseguir precisar bem onde é que está localizada essa dor. Uma outra forma de entender a especialidade é também um médico que trata a dor, né? E tem uma outra doença que hoje tem tido um enfoque maior, que é a fibromialgia, que é uma síndrome de dor crônica, que essencialmente é o reumatologista que faz o diagnóstico e o tratamento dessa síndrome. E nós tratamos também dor crônica, né? A reumatologia, ela é uma especialidade que trata não só de doenças que acometem o sistema osteomuscular. Quando a gente for avaliar as doenças autoimunes, elas podem acometer outros sistemas. Por exemplo, o pulmão, a pele, os rins, o sistema nervoso. Por isso que é uma especialidade tão clínica. Outro ponto interessante de sua fala, que já nos trouxe também um grande esclarecimento, é que, pelo menos para mim, e eu acredito que talvez para a maior parte da população, o reumatologista seja o famoso médico de ossos. Mas não é só isso daí não, né? Um outro ponto que as pessoas têm muita dúvida é que acreditam que a reumatologia é uma especialidade que trata somente pessoas idosas, né? A gente tem uma doença que é muito conhecida, que é a artrose, que acomete mais a população acima de 50 anos e, portanto, as pessoas acham, eu só vou no reumatologista quando eu estiver velho e com dor. E não é bem assim. Muitas doenças na reumatologia, ela acomete pessoas jovens, né, inclusive crianças. Então, existe uma subespecialidade, que é a reumatologia pediátrica, que trata especificamente essas doenças dentro da infância. Talvez até pela desinformação é que essa doença acabe se agravando. Se houvesse um diagnóstico prévio, naturalmente, o tratamento, os cuidados poderiam minimizar ou até eliminar um problema que só é descoberto lá na fase mais avançada da vida, né? Isso é muito comum, né? Habitualmente, os pacientes, eles com doenças autoimunes, eles frequentam o consultório de vários especialistas, né, até chegar no reumatologista. Isso é muito comum.
pela falta de conhecimento, por se tratarem de doenças mais raras e nem saber que existe essa especialidade. Então, o nosso papel enquanto profissional da área de saúde é divulgar a reumatologia e divulgar também as doenças. Porque são doenças raras, não quer dizer que elas não existem. Essas doenças elas precisam ser vistas e tratadas. E às vezes são consideradas raras não só pela questão da incidência, mas até do desconhecimento mesmo. Eu sempre cito aqui, por exemplo, o caso do autismo. Não quer dizer que o autismo não existia antes da pandemia, não é? Ele ficou mais em evidência e acabou que essa divulgação favoreceu a ida das pessoas aos consultórios, né, dos profissionais de saúde e facilitando o diagnóstico. No caso do reumatologista, quando é que eu devo procurar? É a partir de determinada idade? É quando eu sinto esse sintoma, quando eu percebo aquele sinal? Então, existem alguns sintomas que falam a favor mais de uma doença reumática. Por exemplo, que a gente chama que são sinais de alarme. Por exemplo, uma dor lombar. Dor lombar, quando se pensa em dor lombar, você pensa em procurar um ortopedista, mas tem algumas dicas. Se é uma dor lombar, que lhe acorda de madrugada, que você tem a necessidade de caminhar para melhorar, uma dor que melhora com o movimento, uma dor associada à rigidez, essa dor ela pode ser associada a uma doença reumática, que é a espondiloartrite. Uma outra dica, a dor articular, que é pior no período da manhã, quando o paciente acorda literalmente travado, não consegue fechar as mãos, rígido, e ao longo do dia essa dor articular também vai melhorando, isso é um outro indício de que deve se procurar um reumatologista. Um outro sinal é o fenômeno de Raynaud, né? Que é um fenômeno puramente vascular e que acontece alteração na coloração dos dedos, exacerbado nos períodos de frio, e que esse sinal, ele piora justamente nos períodos frios e pode estar associado a doenças reumáticas. Então, existem sempre algumas dicas, e assim, em caso de dúvida, o paciente ele deve sempre procurar o reumatologista. Eu recebo pacientes no meu consultório que passaram em ortopedistas com a dor lombar e por conta própria resolveram procurar a reumatologia e na verdade tinha uma outra doença que precisava de um enfoque mais voltado para uma doença autoimune. No seu caso, pode acontecer também o oposto, né? De repente Sim. alguém é um reumatologista só para esclarecer e dizer, ó, realmente, apesar desse indicativo, não se fecha o quadro diagnóstico, você deve ir mesmo para um ortopedista, o que é perfeitamente natural, né? Natural, exatamente. Quando a gente vê que tem algum indício de alguma hérnia de disco com necessidade cirúrgica, esse paciente ele é encaminhado para ortopedia. Eu não sei se agora em Maceió a senhora tem sentido frio, mas eu ia até comentando aqui antes, moro lá na parte alta, na hora de dormir até em edredom eu peguei Maceió. E há um outro ponto da reumatologia interessante, eu sempre busco vir do campo do conhecimento comum mesmo, da maior parte da população, de que quem sofre dos ossos, a gente ouve muito dizer isso, né? Tem dores ainda maiores no período do frio. O quanto isso é lenda, o quanto isso é verdade, quem é que sofre ou não nessa época? Então, isso aí é verdade, né? As pessoas sentem mais dor nos períodos frios. Então, o que é que acontece? No frio, o seu organismo ele vai se adaptar para aquele período. Então, ocorre uma lentificação do seu metabolismo para que você consiga reter mais calor. Além disso, ocorre uma vasoconstricção dos vasos. E aí o paciente vai ter retração tendínea, o líquido sinovial ele fica mais viscoso, portanto ele sente mais dor. E essa dor ela é exacerbada justamente nas extremidades, nas mãos e nos pés, que são locais que estão mais frios. Então às vezes o paciente tem a impressão de que a doença piorou. A doença não piorou, ele sente muito mais dor nesse período. E outra coisa que acontece no frio é que a gente tende a ficar mais parado. Sim. A gente deixa de se exercitar, mais confortável, metabolismo lentinho, o metabolismo sono. lento, você se aquece. Assim, a gente tem essa orientação de que mantenha os membros aquecidos, mas por outro lado, você não deve deixar de se exercitar, né? Porque você precisa manter-se ativo. Já está mais do que provado que a atividade física, ela ajuda nesse processo de desinflamar. Então, o paciente ele deve se manter ativo. Outra coisa, fazer os alongamentos que já vinha fazendo. Você pode utilizar compressas com água morna, massagem local. As pessoas também reclamam de muita cãibra, às vezes, nesse período frio. Então, é importante avaliar. A gente sabe que a cãibra pode estar associada a algumas deficiências de magnésio, de cálcio. Então, sempre consultar o seu médico e realizar alongamento e massagens também no local. E esse período, ele vai passar,
né? E aí as coisas vão voltar ao normal, mas sempre se manter ativo no período frio. Isso vale para qualquer pessoa que tem um problema reumatológico? É mais para quem tem uma artrite, uma artrose? Na verdade, serve para tudo, né? Porque a dor que ele vai sentir é mais localizada na articulação mesmo. Então, tanto nas doenças ditas inflamatórias, como artrite reumatoide, lúpus, esclerose sistêmica, quanto na artrose, que é uma doença que ocorre muito mais desgaste ali articular, o paciente vai ter mais dor. O paciente que costuma, tinha alguns pacientes dizer, eu já sei quando vai chover, porque eu já sinto a articulação, começa a doer, eu já sei que vai chover. Então, isso serve sim de uma forma geral para todas as pessoas. E pelo que a senhora já explicou, é algo natural do período. Isso. Mas existe algum limiar que pode acabar acendendo ali um alerta, um indicativo de que eu preciso ir ao médico porque esse aumento da sensação de dor não é natural? Isso. Por exemplo, se você tiver uma dor articular e aí tiver sinais flogísticos naquela articulação, calor, rubor, hiperemia, aumento de volume, isso significa que tem um processo ativo ali de artrite. Então, é interessante, sim, que nesse momento você procure, por exemplo, se a gente estiver falando de uma artrite reumatoide, ele pode, essas doenças, elas evoluem em períodos de atividade, a gente chama atividade quando a doença está muito ativa, e remissão, digamos que a doença dormiu, você tratou e o processo inflamatório está controlado. Então, se tiver indício de que realmente tem inflamação ativa, você pode sim utilizar de tudo que a gente falou aqui, mas pode necessitar de ajuste da própria medicação para a doença, e aí deve procurar sim um reumatologista. Em todo caso, não é algo para ficar muito preocupado, né? Procurando o médico, certamente com esse ajuste medicamentoso e seguindo essas orientações, aquilo dali deve estabilizar. Isso, com certeza. Existe também um outro fenômeno que a senhora acabou de falar aqui, que acaba mudando até a coloração da pele, sendo um sinal, né, um indicativo ali de que o período frio também traz outras consequências para as pessoas que sofrem com doenças dessa área. Qual é esse fenômeno? Como é que ele acaba acontecendo? E é para todo mundo também? Então, o fenômeno de Raynaud, ele é um fenômeno puramente vascular, né? Ele pode ocorrer em 3 fases. Na primeira fase, ocorre a vasoconstricção dos vasos e o paciente, ele nota as pontas dos dedos esbranquiçados. É como se a circulação tivesse reduzido. Depois ele pode passar por uma fase que ocorre o arroxeamento dos dedos, porque ocorre a vasodilatação das vênulas. E por último, pode ter uma terceira fase, que é de vasodilatação e os dedos ficam avermelhados. Esse fenômeno de Raynaud, ele pode ser uma doença primária, que está muito associada ao tabagismo, né? Então, é importante, quem tem o fenômeno de Raynaud tem que parar de fumar naquele momento. E ele pode ser um fenômeno associado a outras doenças autoimunes. A principal é a esclerose sistêmica, né? E ele pode ser um sinal precoce. Então, às vezes a pessoa olha, ai, meu dedo está ficando roxo. E aí, geralmente, a gente vê isso nos períodos frios, mas o estresse também pode ser um fator desencadeador. E esse fenômeno ele pode acontecer em outros locais. Não só nas mãos, nos pés, no nariz, na língua, na orelha. Regiões que você tem uma queda da temperatura e aí ele pode se manifestar. Então, o que é importante? Teve fenômeno de Raynaud, procurar o reumatologista. Existe um exame que a gente faz, que é a capilaroscopia ungueal, que aí você vai olhar aqui os vasos, né, desses capilares e é um sinal precoce que pode dar alterado na esclerose sistêmica. A esclerose sistêmica é uma doença grave, que precisa ser tratada desde o início, né? A gente trata o fenômeno de Raynaud como uma doença primária com medidas físicas, né? Manter os membros sempre aquecidos e usar algum vasodilatador. E se realmente tiver o início de alguma doença reumática, seja ela esclerose sistêmica, lúpus, artrite reumatoide, a própria síndrome de Sjögren é uma outra doença que pode estar associada ao fenômeno de Raynaud, a gente trata voltado o tratamento para a doença de base do paciente. E, inclusive, se for um fenômeno de Raynaud muito exacerbado, o paciente pode aparecer feridas, úlceras nas pontas dos dedos e aquilo ali infeccionar e precisar, inclusive, de antibiótico. É interessante que em nenhum momento a senhora chama de doença de Raynaud, é sempre fenômeno. É porque ele só acontece em quem já tem alguma patologia? Não, porque quando a gente separa, a gente tem uma doença que pode ser o fenômeno de Raynaud, que seria a doença de Raynaud, fenômeno primário, ou pode ser secundário a uma outra doença. Entendeu? Então, a gente sempre tenta, dentro do paciente, separar. Será que ele tem um fenômeno de Raynaud só como uma doença primária ou ele tem o fenômeno de Raynaud como uma manifestação de uma doença reumatológica?
Existem mais de 200 doenças reumatológicas descritas. Isso é muito interessante, porque às vezes você pergunta a alguém, você tem o quê? Eu tenho um reumatismo. Mas que reumatismo você tem, né? As doenças, a gente tem cada vez mais tratado e diagnosticado, e sempre assim, o que é que a gente percebe? Quanto mais precoce esse paciente é tratado, melhor a qualidade de vida que ele vai ter. Hoje a gente tem terapia baseada em meta. Então, a gente tem guideline e a gente está sempre buscando a remissão na doença autoimune, né? Então, quanto mais você retarda esse tratamento, mais difícil essa doença ela se torna. E, assim, uma coisa que eu vejo que é um pouco cultural é que as pessoas acham que dor articular é assim mesmo, né? É assim mesmo. Tô ficando velho, acontece, eu vou ter dor. E aí você vai tendo uma queda na qualidade de vida e vai se adaptando àquilo ali sem nem perceber. E quando vai tratar já está muito tarde, já está com muita sequela e o tratamento não vai ser tão efetivo quanto a gente gostaria. A senhora reforça uma tese empírica que eu tenho, que o ser humano ele é tão adaptável que se acostuma até com o que é ruim. Ele muitas vezes prefere ficar sofrendo ali, tendo aquela dor, aquele incômodo, achando que é normal, que a vida é assim mesmo, que nem tudo é fácil, do que procurar um profissional da área da saúde, um médico ou qualquer outro, para buscar uma alternativa, né, para melhorar a qualidade de vida e até descobrir se aquilo dali pode ser tratado, evitado ou não, né? No final das contas, é isso que acontece na prática também, no consultório, pelo que eu tenho observado aqui, né? Uma outra coisa que é muito frequente é a automedicação, né? A gente, dentro da área que a gente que trata com dor, lida com dor crônica, é muito frequente. Os pacientes têm muito o hábito de se automedicar. Eu vi muito isso na chikungunya, né? Pessoas que tiveram chikungunya em 2022 e que estão retornando agora para o reumatologista, acreditando que a doença iria se curar por si mesma, né? Usando corticoide em doses altas, de forma incorreta, que não trata a doença e ficou só com efeito colateral. O que é pior, né? O que é pior. E assim, o acesso que as pessoas têm às medicações é muito fácil, né? Você vai numa farmácia, você compra um anti-inflamatório, você compra um analgésico, e as pessoas vão fazendo uso crônico dessas medicações, sem ter a efetividade, gastando dinheiro que poderia estar sendo utilizado de uma outra forma. Da forma correta, e não está tratando a doença. E a gente tem uma série de tratamentos hoje disponíveis, inclusive para as doenças reumáticas, muitos tratamentos estão disponíveis no SUS. A gente tem os imunobiológicos, que são medicações que mudaram a vida da reumatologia e que estão disponíveis no SUS, através do governo do estado, e as pessoas não têm esse conhecimento. Um outro problema é que você acaba entrando pela seara da automedicação, buscando algo que no final das contas é paliativo e pode provocar uma outra doença, até num órgão, por exemplo, não é? E é o caso que a senhora falou. Você passa ali 6 meses gastando dinheiro em vão, comprometendo a própria saúde, gerando um problema e sem tratar o que já existia, o que acaba sendo um efeito literalmente colateral da própria doença, né? Eu tive um caso de um paciente que foi assim, um extremo, né? Mas era um paciente com gota, que sabia que tinha a doença, começou a se automedicar com corticoide e utilizou por 2 anos. Doses diárias de dexametasona, e ele ficou diabético, obeso, com todos os efeitos colaterais do uso do corticoide. E quando já veio tratar, a doença já estava avançada, com erisipela. Ele chegou a um caso extremo de precisar de internação por conta de uma automedicação incorreta. E esse é um bom, entre aspas, alerta do mal que essa prática pode causar e é sempre massivamente reforçada por todos os profissionais da saúde, né? Sim, a gente sempre orienta que, principalmente, os anti-inflamatórios, né, os corticoides, eles devem ser muito bem orientados, né? A gente tem uma série de efeitos colaterais, por exemplo, com o uso de anti-inflamatórios, problemas renais, aumento da pressão arterial, principalmente em pessoas idosas, né? Que o efeito colateral ele vai ser pior. Você tem interações medicamentosas, às vezes o paciente ele já usa uma medicação que ele não deveria utilizar junto, e às vezes ele usa até de forma incorreta, né? Porque a vizinha tá tomando o remédio X, ou porque foi numa farmácia e comprou e faz o uso crônico. A outra coisa que acontece é mascarar o sintoma, né? Você tem um quadro de dor articular, você está lá usando uma dosezinha baixa do corticoide, está mascarando o sintoma, você acha que está curado, mas a inflamação ela persiste, e muitas vezes quando o paciente chega ao reumatologista, ele já está com dano articular
que é irreversível. Um quadro mais extremo, né? Isso. Eu ouço também, doutora, muita gente, dentro ainda do que você vinha falando, mas eu tenho essa doença, desconheço aquela. Tem gente que diz, você tem o quê? Só para eu ter aquela doença das juntas, a artrite, a artrose, e acaba fazendo essa confusão, misturando, né? E talvez até isso seja perigoso, até na hora de comprar o próprio remédio, ou de falar ali com o profissional que a atende. Quem tem artrite vai ter artrose e vice-versa, ou não é bem assim? Então, a artrose, né, é uma doença, uma entidade clínica, que hoje já mudou o nome. Hoje a gente já chama de osteoartrite, mas todo mundo conhece como artrose. Durante a artrose, você pode experimentar períodos de artrite. O que é artrite? É um sintoma. O paciente vai ter dor local, vai ter inchaço na articulação, a articulação vai estar quente. Então, é um sinal. E existe uma doença chamada artrite reumatoide, que é uma outra doença, que aí sim é uma doença autoimune, que cursa com artrite em várias articulações, das mãos, dos pés, dos punhos. Então as pessoas sempre confundem, é muito comum chegar no consultório do reumatólogo. Você tem o que? Eu tenho bico de papagaio, artrose, artrite e osteoporose. São coisas completamente diferentes. Na verdade, o bico de papagaio, ele se refere à artrose. Osteoporose é uma outra doença que está relacionada a um enfraquecimento dos ossos, né, que ocorre nas mulheres na pós-menopausa e pode estar associada a fraturas. E a artrite é um sinal, ela pode estar presente em diversas entidades clínicas, seja lúpus, seja esclerose sistêmica, seja a própria artrite reumatoide, ou durante na artrose, nas fases iniciais, pode ocorrer sim um pouco de derrame articular e dor e edemas também. E esse aí é mais um problema até da própria automedicação, que pode acabar de fato confundindo um problema com o outro e até dificultando o diagnóstico, né? Agora, com relação a essas doenças mais raras, as autoimunes principalmente, o que é mais comum chegar ao consultório e o que é que tem chegado, entre aspas, mais de novidade, a partir do momento que as pessoas conhecem mais, ouvem mais falar dessa ou daquela doença, doutora? Então, a doença mais frequente, mais prevalente é a artrite reumatoide, né? As pessoas costumam procurar mais precoce o reumatologista, né? As doenças da reumatologia, de uma forma geral, são mais prevalentes nas mulheres. E aí o paciente vai ter dor articular nas mãos, nos punhos, nos pés, ombros, cotovelos, e aquela dor que é pior no período da manhã. O paciente acorda travado, sem conseguir se movimentar direito, e aí, aos poucos, a dor vai melhorando e ele vai conseguindo realizar suas atividades. Geralmente é uma doença de curso arrastado por mais de 6 semanas. Existem alguns marcadores no sangue, é uma doença um pouco mais conhecida. E a gente tem as espondiloartrites, que são doenças que inflamam primariamente as ênteses, que a mais conhecida é a espondilite anquilosante, que é comum em homens. Então, é o paciente que demora mais a chegar no reumatologista, é aquele cara que tem uma dor na lombar e que toma um anti-inflamatório. Passa e tá tudo bem. Passa, e assim, tem alguns sinais que a gente indica. Olha, uma dor, às vezes o paciente sente uma dor na nádega, uma dor alternante na nádega, é uma dor que não melhora com o repouso, na verdade, ela melhora com o movimento, né? E aí o paciente tende a demorar mais a chegar no nosso consultório. Outra doença que a gente trata bastante é o lúpus, né? Que é uma doença autoimune sistêmica que pode acometer diversos órgãos, doença que tem tido mais visibilidade. A gente tem a própria esclerose sistêmica, que a gente já comentou aqui, a síndrome de Sjögren, que até pouco tempo atrás, assim, as pessoas não tinham tanto conhecimento. O sintoma que predomina é o olho seco e a boca seca. Você acha que é só um olho seco e, na verdade, pode... Vai ao oftalmo. Vai ao oftalmo, o oftalmo passa o colírio e aí tem alguns sintomas. Uma fadiga intensa, dores articulares, o paciente pode ter aumento de parótida, que é uma glândula que fica localizada aqui. E, assim, tem uma série de doenças. Eu sempre oriento aqui, na dúvida, procure o reumatologista. Se você tiver uma dor articular que não está muito bem esclarecida, que tem alguns elementos, às vezes a doença autoimune é isso. A analogia que a gente faz é como se você estivesse montando um quebra-cabeça. No começo, você não está sabendo bem o que é aquilo ali. Quando você vai juntando os sintomas, você passa a
ver melhor a doença. E como é que vai se montando esse diagnóstico? A senhora já deu alguns indicativos aqui, que naturalmente são observados no atendimento clínico, no consultório, mas é necessário também lançar mão de outros recursos, exames de imagem, exames de sangue, alguns outros, para tentar se fechar o diagnóstico? Sim, a gente tem alguns exames. O mais conhecido, acho que você já deve ter ouvido falar, é o FAM, né? Que hoje é um exame que tem sido cada vez mais feito, mas que precisa de um contexto clínico. O FAM é um exame que ele pode estar positivo em doenças reumáticas e ele pode estar presente em pessoas que não têm absolutamente nenhuma doença. Por isso que é importante o contexto com o reumatologista, porque ele vai avaliar o padrão daquele FAM e a titulação. Um outro marcador de doenças reumáticas é o fator reumatoide, existe o anti-CCP, e existem outros autoanticorpos que podem estar presentes. Por exemplo, o anti-DNA, anti-SM. Então, são autoanticorpos mais específicos que a gente vai solicitar caso a caso. E também os exames de imagem. Todos que eu citei são exames de sangue. Os exames de imagem, por exemplo, no artrite reumatoide, a gente precisa ver os espaços articulares, então a gente faz radiografia. Alguns casos a gente pode fazer ultrassom com Power Doppler, que é uma técnica que a gente vê se existe inflamação ativa. Será que aquela articulação está mesmo inflamada? O Power Doppler, ele tira essa dúvida. Muito bom, né? Quando está com essa gama de recursos, Isso, né? então a gente pode fazer ressonância também da coluna, da sacroiliaca. Então, sempre a gente vai avaliar o paciente de uma forma global, pedir os exames e o tratamento. E aí a gente também tem algumas escalas para avaliar. Vou citar uma, o DAS 28. A gente avalia as articulações que estão com dor, com edema, colocar ali alguma prova inflamatória, começa a tratar o paciente e um tempo depois a gente vai reavaliar. E vai ver, olha, será que o paciente atingiu ali a meta? Será que ele entrou em remissão? E hoje a gente tem várias formas de avaliar isso. Muito bom. Agora, para dar uma tranquilizada também na nossa audiência, essas doenças relacionadas ao seu tipo de atendimento, a área da reumatologia, elas são hereditárias, fatores ambientais, alimentares, até psicológicos, acabam influenciando no desenvolvimento, ou em algumas pessoas, de fato, elas vão ser decorrentes do envelhecimento e também da ausência, talvez, de atividade física? Então, existem dois grupos, a gente sempre gosta de separar. Nas doenças autoimunes, de uma forma geral, a gente tem sim um componente genético, né? A gente já identificou alguns antígenos de histocompatibilidade que estão relacionados, por exemplo, às espondiloartrites, mais conhecido é o HLA-B27. Existem alguns genes envolvidos, né? E existe o fator ambiental. Então, existe a genética e existe o gatilho no meio ambiente, que vai fazer com que você manifeste essa doença. Então, um fator muito conhecido é o cigarro. O cigarro, ele pode ser um gatilho para doença autoimune, principalmente a artrite reumatoide, por exemplo. E a gente tem algumas doenças, por exemplo, como a artrose, que a gente tem sim uma associação genética, mas muito mais importante são alguns outros fatores. O envelhecimento, né, por ser uma doença que ocorre o desgaste articular, o sobrepeso, a falta de exercício físico, por si só, o paciente ele tem enfraquecimento da musculatura. Então, quando a gente vai fazer o tratamento direcionado para essas doenças, a gente precisa que o paciente faça uma reabilitação, uma fisioterapia, uma atividade física. Existe uma outra doença que é a fibromialgia, né? Que as pessoas têm muito ainda essa visão um pouco preconceituosa de achar que a fibromialgia não é, isso é coisa da sua cabeça, mas não é bem assim. A gente sabe que na dor, os fatores psicológicos, eles estão envolvidos, né? É uma síndrome de dor crônica. Esse paciente, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar, ele precisa de um médico. Muitas vezes ele vai precisar de uma psicoterapia, porque a gente tem associação com depressão, ansiedade, que vão piorar o quadro do paciente. A gente precisa de acompanhamento com o educador físico, com a fisioterapia, mas não que a doença ela tenha origem no problema psicológico ou psiquiátrico. É só um potencializador, né? Isso, é um potencializador que precisa ser valorizado e tratado. Então, a gente sabe que nos períodos de estresse, a pessoa ela vai sentir mais dor. A dor, ela tem muito esse fator, a dor, ela é muito subjetiva, né? A dor que dói em mim não vai doer em você, então a gente precisa acolher esse paciente, né? E entender a dor e tratar com todos os recursos que estão disponíveis, que não é só a medicação. No caso da fibromialgia, a gente tem uma ampla variedade de recursos que podem ser utilizados. O assunto é muito amplo, naturalmente a gente não ia esgotar tudo numa entrevista. Eu já vou aproveitar aqui para deixar
a doutora Eugênia pré-pautada para uma próxima, na qual falaremos especificamente sobre a fibromialgia, com esse intuito de lançar mais luz sobre a questão. E nesse último minutinho eu vou facultar a palavra a ela para que possa dar um recado para você que está na nossa audiência, deixar aí também o seu arroba, que é o novo cartão de visitas, não é, doutora? Fique à vontade, pode falar aqui para essa câmera. Então, gente, eu sou médica reumatologista. Se você tem dores articulares que pioram no período da manhã, que você acorda, não consegue se movimentar direito, as articulações travadas, dificuldade de pisar no chão e a dor vai melhorando ao longo do dia. E sempre que se tiver sintomas associados, perda de peso, boca seca, olho seco, alguma mancha na pele, alguma dor lombar que melhora com o movimento, lembre de procurar o reumatologista. Estamos disponíveis para ajudar. Eu vou deixar aqui o meu arroba, o Instagram, doutora.mariaeugeniafarias. E aí você pode entrar lá, falar comigo, e aí a gente agenda uma consulta e tira todas as dúvidas. Doutora Eugênia, muito obrigado por tantos esclarecimentos transmitidos aqui de uma forma muito didática. A você que está na nossa audiência, muito obrigado também pela sua companhia. Caso você esteja na tela da TV Assembleia, fique sabendo que esse conteúdo também ficará disponibilizado na nossa plataforma digital, no nosso canal no YouTube, pelo qual você pode compartilhar todo esse conteúdo fazendo o encaminhamento do link, inclusive pelos aplicativos de conversação como o WhatsApp. E informação sobre saúde é sempre importante porque nos ajuda a prevenir, a evitar tantas complicações que muitas vezes são possíveis. Então dá uma focinha aí também, manda esse recado para aquela pessoa, para aquele grupo de amigos ou da família que precisa ter mais conhecimento sobre essa questão. Nós agradecemos a você pela companhia e, se Deus quiser, estaremos de volta em breve para mais uma edição do programa Ponto de Vista. Até lá!